Quando o sol bater na janela do teu quarto. É isso aí, estamos de volta aqui na Rede Vida, hoje falando de um tema que na verdade a gente não gosta de falar muito nisso porque dói até, né? Esses dados que a gente dá, essas histórias que a gente coloca aqui, não é nem um sensacionalismo, não é esse objetivo que nós temos no programa aqui, mas é para que a gente reflita um pouco nessa complexidade, nessa dor que a violência causa nas famílias, que a violência causa nas pessoas. Já vai falar agora aqui com a dona Marisa, eu fiquei pensando, dona Marisa, quando eu vi a cena da morte do seu filho, né? Lá em casa nós perdemos 2 irmãos, né? Minha mãe perdeu 2 filhos, mas um de acidente de carro e outro que tinha síndrome de Down e morreu problema de pulmão. Mas uma coisa é assim, a mãe que perde um filho num acidente ou perde um filho com alguma doença, é uma dor horrível. Agora, a mãe que perde na violência, parece que a dor é maior ainda, né? Porque fica imaginando por quê, né? Na realidade, nós estávamos jantando quando a gente escutou o tiro. Aí descemos para... Na porta do prédio, Na né? porta do prédio. Aí descemos ainda, acudimos, mas infelizmente não deu para fazer nada. O bandido lá quis executar o meu filho. Porque quem assiste o filme nota claramente que ele atirou uma vez, a bala picotou, ele engatilhou e atirou novamente. Então ele teve a Ele intenção. pediu o celular, ele entregou o celular. Entregou. E mesmo assim ele matou depois. Mesmo assim né? ele matou. E foi colocado se o menino estava com droga, não se fala nada Então, porque ele é não menor sei, de idade, né? Então, exatamente. Ele tinha 17 anos e 362 dias. Então, eu queria que alguém me explicasse a diferença disso para 18 anos. Até hoje eu não consigo entender. Então, ele passou 2 ou 3 dias, ele se entregou lá na vara na vara da infância e da juventude. Quando ele se entregou, o processo arquivou. Então, eu não sei. Eu sei que ele foi condenado porque, conversando com um promotor, que é da vara da infância, ele falou, olha, eu não sou o promotor do caso, mas eu sei que ele foi condenado por tempo indeterminado. Agora, o meu caso é pior que o dele, do Márcio, porque ele vai ficar 3 anos no máximo e vai sair de lá com ficha limpa. Se ele quiser prestar um concurso público para o Exército, ele pode prestar, porque ele não tem nenhum antecedente, nada, absolutamente nada. É uma impunidade, é uma injustiça enorme. Ele tirou a vida do meu filho. Eu falo isso, no Dia das Mães, a mãe dele foi lá no presídio e ela o abraçou. Eu fui levar uma rosa no cemitério para o meu filho. Isso não tem, nunca vão conseguir me restituir isso, nunca. E 3 anos, se ele ficar 3 anos, porque a cada 6 meses, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem uma avaliação, então, se daqui 6 meses acharem que ele está apto a voltar à sociedade, ele volta. Então, quer dizer, quem vai me falar que isso é justiça nesse país? Ninguém vai me convencer disso. Absolutamente ninguém. E eu falo isso desde o primeiro dia, eu culpo os nossos congressistas federais, o ministro da Justiça, pela morte do meu filho. Eles estão com sangue na mão do meu filho, eles estão com sangue na mão. Porque há 10 anos atrás, o próprio governador Geraldo Alckmin levou um projeto de lei para o Congresso, junto com o Ari, que é o pai da Liana, que também aconteceu a mesma coisa. Para aumentar o tempo de permanência. Exatamente. Né? Então, talvez, se eles tivessem trabalhado lá 10 anos, o meu filho estivesse vivo hoje. Então, eu os culpo, e os culpo muito. Muito, muito, muito. Eles não trabalham, eles não fazem nada. Nós temos aí o povo na rua clamando por justiça, clamando por reformas, tudo, e ninguém faz nada. Agora, a nossa presidente resolveu fazer reunião com o prefeito, com o governador. Há quanto tempo esse partido está aí no governo? Há 10 anos. Se você pegar uma estatística que eu peguei do Estadão, logo depois da morte do meu filho, ele está lá no Estadão. O crime para 16 e 17 anos, nos últimos 10 anos, aumentou 141%. E na faixa dos 18 em diante, aumentou 41%. Então, o que está de errado nisso? Será que ninguém consegue fazer uma leitura desse problema? É que nem eu falei, a Fundação Casa gasta R$5.000 por interno por mês. São 9 mil internos em média.
Então, são 45 milhões de reais por mês. Eu gostaria que me prestassem conta desse dinheiro. Porque ninguém sai de lá ressocializado. O índice de Reincidência. incidência está em mais de 50%. Então, onde está esse dinheiro? Eu pergunto, eu vou cobrar. Eles podem ter certeza, porque eu vou cobrar. Porque eu não me conformo com a punição para o meu filho, porque meu filho era uma pessoa boa, uma pessoa honesta, trabalhadora. Ele estava em 2 estágios. Saía às 6h15 da Quantos manhã. anos ele tinha? 19 anos. 19 anos. E isso, vocês estavam jantando, então era que horas mais ou menos? Foi às 8h53, né, no vídeo que foi filmado. Vocês desceram juntos na... Eu chamei o elevador, daí pedi para a Marisa já descer com a chave do carro, porque eu imaginei que fosse um tiro, que o porteiro interfonou e falou, desce correndo que seu filho levou um tiro. Então eu imaginei que, assim, nunca imaginei que seria na cabeça, se fosse um tiro fatal. Então eu desci correndo de escada, eu moro no 9º andar, eu desci de escada, meu filho, o Vinícius já estava em casa com a Marisa, sentado à mesa jantando, e eles desceram o elevador e eu desci correndo de escada. E aí ao chegar lá nós acabamos chegando tudo junto, porque eu demorei um pouquinho mais para descer as escadas e eles acabaram chegando juntos, chegamos juntos. E aí encontramos meu filho... Desacordado já. Ele estava uma poça de sangue, nós tentamos virar ele de lado, porque ele já estava cuspindo e pondo muito sangue para fora. Aí ele voltou a respirar com muita força, muita vontade, o coração batendo. Começamos a conversar com ele, para ele reagir. Mas aí eu comecei a procurar onde poderia estar o tiro, né? Eu nem olhei para a cabeça. E aí meu filho começou a segurar a língua dele, né? O Vinícius, que ele é formado em farmácia, então ele conseguiu prestar algum socorro para ele na hora. Então, para desobstruir as vias respiratórias. E aí eu fui procurando, e aí é uma cena muito cruel. Eu reparei onde entrou a bala. E é uma coisa difícil de esquecer. E só mudando um pouco o que o Márcio falou, que ele falou que nós somos condenados, né? A família é condenada, não é condenada. Nós somos torturados, que é muito pior. É acordar e lembrar, é pensar... São todos os se momentos tivesse... que o meu filho podia estar comigo. É um jantar, é um café da manhã, é o dia das mães, é o dia dos pais, é o aniversário dele. Nós somos uma família muito junta, muito unida. E a gente sempre vocês têm fazia... 2 filhos, o dois Vinícius filhos, e... E nós sempre, assim, eu tinha acabado de ligar para ele, fazia 10 minutos que eu tinha ligado para ele para saber onde ele estava para aguardá-lo para janta. Ele falou, pai, eu estou saí já da Rede TV, que ele fazia estágio lá, e ele estava no metrô Santa Cecília. Falou, eu vou treinar, de que ele ia participar do Juca, que ele jogava futebol de campo, futebol de salão, e ele falou, pode ir jantando, mas eu vou chegar, eu vou estudar, eu vou sentar com vocês à mesa. Então, por isso que nós sentamos para jantar sem ele, mas normalmente nós fazemos isso junto. E tudo isso é uma dor muito forte, que vai ficar, que já está acontecendo. Eu ter que passar na próxima cama dele, e ele não está, as roupas estão no guarda-roupa, está tudo lá ainda, nós não conseguimos mexer ainda. Então, é o que minha esposa falou, 3 anos de pena para um verme, você até me desculpe, mas para mim esse cara não passa de um verme, porque ele executou meu filho. Então, é muito pouco, mesmo pro Misael, né, que fez o que fez com a Mércia. Me desculpe até o juiz, eu acho que é uma pena irrisória, mesmo se fosse 22 anos. Poderia ser até um presídio que ele tivesse que trabalhar pesado todo dia. A falta que faz para uma pessoa, um familiar, ou qualquer outro, de um ser humano, isso não pode acontecer. Então, as penas têm que ser dura, firme, forte, para inibir. Como são as multas de trânsito, né? Se você passar acima da velocidade, você é punido. Então, reduziu as infrações de velocidade. Não acabou, mas reduziu. Então, é a mesma coisa, a pena tem que ser muito forte, muito rigorosa. Então, para inibir que um verme desse faça outra coisa, outro desse tipo, cometer um crime desse. Porque ele simplesmente trocou o roubo de um celular por uma execução.
Deixa eu falar com o Vinícius lá. Vinícius, você que é jovem, essa dor da sua família, da sua mãe, do seu pai, sua dor, seu irmão morre jovem, esse que mata é jovem, seu pai está fazendo uma reflexão aqui de aumento de pena, a gente ouve essas reflexões. O que você acha? Muitas pessoas dizem que o jovem, às vezes, ele faz uma coisa sem pensar, né? Quem diz que o problema é educacional, fala que é uma incontinência, o jovem não acontece, mas você é jovem, tem uma cabeça de jovem, o que está acontecendo com esses jovens que são capazes de fazer isso, na sua opinião? Então, eu não consigo entender muito bem essa justificativa de que o jovem, tudo bem, o jovem é impulsivo, ele tem essa tendência, mas sempre teve. O jovem sempre foi impulsivo, ele não passou a ser impulsivo Agora. de um tempo para cá. Então, isso são desculpas que não cabem ao momento. Eu vejo isso como uma desculpa para tentar colocar por baixo dos panos, para de alguma forma deixar isso, arrumar uma desculpa mesmo, como uma forma de não mudar nada e manter do jeito que está. Porque, na verdade, você só entende o que aconteceu quando acontece perto de você. Então, a impressão que a gente tem é que as coisas só vão mudar quando acontecer isso perto de um filho de algum político, com alguém que possa realmente mudar alguma coisa, com alguém que tenha influência para mudar alguma coisa. Então, essa é a sensação que passa, né? É totalmente a impunidade que reina no nosso país em relação também a taxa de elucidação de crimes no Brasil inteiro é baixíssima. Como é que um país não consegue resolver, se não me engano, a taxa, eu vi um dado que era menos de 10% a taxa de elucidação. Com toda a possibilidade de tecnologia, de inteligência, de câmeras em todos os lugares, né? Parece que o Brasil ele ficou para trás nisso, né? Parece que não quis evoluir nesse quesito, como se aqui fosse uma realidade diferente, né? Mas não é. Você tem que prevenir, você tem que elucidar os crimes, tem que prender. Se tem 160 mil pessoas que estão com mandado de prisão, elas têm que ser presas, tem que ter presídio. Não interessa se o prefeito não quer que tenha presídio. O que eu não entendo é como que os políticos deixam tanto de investir em segurança. Isso é uma coisa que o povo clama. É uma coisa que se ele mudar isso, o povo vai ver isso como um bem para ele. Então, eu não entendo por que eles não investem nisso, por que eles não mudam, por que eles não aumentam as leis, as penas. Eu não sei nem se não é falta de investimento ou se investe, mas no lugar errado, né? Porque o dinheiro de segurança é muito alto o orçamento de segurança, só que parece que falta inteligência ali né, para administrar isso, né? Inteligência e boa vontade, né, eu diria. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, continuando essa conversa aqui sobre segurança, falar com a nossa psicóloga convidada também, tentar compreender, né, o que uma família faz com esse momento de dor, e conversando com o David aqui também. A gente volta daqui a pouco. Gente